Vamos falar da história de uma pessoa. Vou contar uma história hoje. Gostei da ideia de contar a história. Vou tentar contar uma história. Gênesis 12. Gênesis 12 vai falar do chamado de uma pessoa. Essa pessoa chamava-se Abraão. E Deus faz um chamado na vida dele. Deus chama esse homem para formar uma grande nação. E logo que ele é chamado, e a gente vai ver isso, ele recebe não só o chamado, como uma grande promessa. Ele não só recebe o chamado, como Deus promete a ele que ele seria pai de uma grande nação. Isso está lá em Gênesis 12, do versículo 1 ao 2, que diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, e seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Bem, olha só o que Deus fala para Abraão. A primeira coisa que Deus fala para ele é o seguinte: você está me ouvindo, não está me ouvindo? Então, se você está me ouvindo, sai da tua parentela, sai do meio da tua casa e sai do meio do teu povo. Agora, tem um motivo para Deus ter feito isso. Porque Abraão vivia no meio de um povo idólatra. Abraão vivia no meio de um povo que cultivava deuses. Ele vivia na região do Eufrates nessa época. Apesar de ele ter nascido em Ur dos Caldeus, que fica no que seria hoje, eu não sei nem o que seria ali, Omã, alguma coisa assim, e o pai dele se muda para uma cidade. Nessa época do chamado dele, ele já está morando numa cidade chamada Irã, que ficava onde é parte do Iraque, ficava logo depois do Eufrates. Então ali ele é chamado, e era uma cidade onde tinham muitos e muitos deuses. Eles cultivavam a crença a vários deuses. Como é que a gente sabe disso? Porque Josué 24:2, e eu gosto da Bíblia porque ela se explica nela mesmo, então não são pressuposições que a gente faz. Josué 24:2 diz assim: então Josué disse a todo o povo: o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Terã era um desses antepassados, e ele era pai de Abraão e de Naor. Então, a palavra aqui diz claramente que o pai de Abraão cultuava outros deuses, já não cultuava mais o Senhor, já não cultuava mais o Deus único. Por que Abraão é chamado? Eu tenho para mim que ele é chamado porque ele deve ter se mantido dentro das tradições. Se a gente pega no no meio do versículo, do capítulo 11 de Gênesis, a gente vê que a descendência de Abraão vem de Sem, que era um dos filhos de Noé. E Sem participou do dilúvio, ele saiu do dilúvio como filho de Noé, e ele conversava com o pai dele, Noé, e provavelmente Noé contou muitas histórias de Deus para ele. Provavelmente, Abraão teve contato com Sem. Se vocês pegarem lá no capítulo 11, na hora que vem a descendência de Sem, se vocês somarem as datas, lá ele diz: Sem teve um filho com tantos anos e morreu com tantos anos. Esse filho teve um filho com tantos anos e morreu com tantos anos. Se vocês somarem tudo isso, a impressão que se tem pela matemática é que Abraão, de alguma maneira, conheceu Sem. Ele deve ter tido aí pelo menos uns 50 anos de vida onde ele pôde conhecer Sem. Ou Sem teve uns 50 anos de vida que pôde estar com Abraão. Então eu acredito que Sem, pelo que diz Josué 24, Sem não conseguiu convencer os seus filhos direto e tudo mais da presença do Senhor, mas Abraão deve ter ouvido as histórias dele. E Abraão deve ter se mantido meio que firme na presença do Senhor, porque o Senhor o chama. E a primeira coisa que ele fala é: sai do meio da tua parentela. Sai do meio desse povo, porque esse povo era um povo contaminado. E como Deus diz a ele: eu quero fazer de você uma grande nação, não dá para fazer uma grande nação no meio desse povo. Eu preciso te ensinar novos valores, eu preciso te ensinar quem eu sou como Deus, eu preciso te ensinar que as minhas promessas são válidas, eu preciso te ensinar a confiar em mim. E aí o que faz Abraão? Ele sai.
Só que ele não sai sozinho. Ele leva uma pessoa junto. E a palavra diz lá em Gênesis 12, onde nós lemos, Gênesis 12, do capítulo 4, do versículo 4 ao 5, que ele leva outra pessoa. A palavra diz, Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e levou também todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Primeira coisa, Deus pediu que ele levasse só a esposa, que ele deixasse tudo. Mas ele leva o sobrinho. Quando eu estava meditando um pouco sobre essa palavra, estava lendo, me veio uma coisa, por que ele levou Ló? Se vocês voltam lá em Gênesis 11, vou deixar depois para vocês lerem, vocês vão ler lá em Gênesis 11, que o pai de Ló tinha morrido quando ele era novo. E Terã só teve 2 filhos. Ele teve Abraão e teve Naor. E o filho, Naor era pai de Ló, e Naor morre. Então Ló, ele não tinha pai. Nem sei se ele tinha mãe também, porque não cita a mãe dele. Então provavelmente quem criava Ló era Abraão. Então quando ele leva o sobrinho, ele não está levando porque ele pensou que ia levar uma mala. Ele está levando porque ele está levando um parente direto. Ele achou que não poderia ficar sozinho. Alguém que provavelmente ele criou, alguém que provavelmente ele assumiu a criação depois que o pai morreu. Então ele leva alguém que era próximo. E quando vocês veem o que Deus diz no versículo 2, ele diz assim, no versículo 2 de Gênesis que nós lemos, ele diz assim, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Então vamos parar para pensar um pouco. A palavra diz que Abraão, quando sai de lá, tinha 75 anos. E a mulher dele tinha um pouco menos, tinha 70. Ou por volta disso. A palavra diz que ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Então quando ele ouve a promessa de Deus que os seus descendentes farão uma grande nação, quem você acha que ele pensou logo de cara? Ló. Vou levar ele junto. Os descendentes é ele é meu descendente, ele é meu sobrinho direto, filho do meu irmão. Então eu vou levar ele junto comigo, como garantia, porque até aqui Deus não tinha a promessa que ele teria um filho, ele vai falar isso lá na frente. Então imaginem, e eu queria que vocês vivessem essa história, porque essa história fala de confiar em Deus, e de quantas vezes nós tentamos ajudar Deus com as nossas decisões. Então a primeira coisa que Abraão faz é dar uma ajudinha para Deus. Bom, Deus falou que os descendentes são os meus descendentes que vão fazer a criação desse povo. Como eu não tenho filhos, quem é meu descendente mais próximo? É meu sobrinho que eu cuido, então eu vou levar ele. E Abraão e Ló saem juntos. Eles vão na direção de Canaã. Se pensar na geografia ali, tentem imaginar a geografia. Iraque aqui em cima, depois desce Síria, desce Líbano. E o que ele faz? Deus manda ele caminhar no sentido do sul. Então ele vai descendo no sentido do que é Canaã, do que é Israel. E ele era um homem rico, a gente viu que ele era um homem rico. E ele leva essa riqueza junto com ele. Eu acredito que nesse tempo todo, Ló, ele era ensinado por Abraão. Então, Ló aprendia de Abraão o pastoreio, aprendia como cuidar dos empregados, como cuidar dos animais, porque é mais ou menos essa tradição que fazem nas famílias orientais. O pai vai passando para o filho aquilo que ele tem para que o filho lá na frente assuma. Como ele não tinha filho, ele está passando tudo para o Ló. E o que acontece é que quando ele chega lá em Canaã, a palavra diz isso, acontece uma grande fome. E ficam sem comida. E aí o que Abraão faz? Ele vai para o Egito. Ele foge para o Egito e ele vai para o Egito. Vocês sabem da história, ele chega no Egito, ele diz que Sarai não era a mulher dele, era irmã, porque ele ficou com medo, a palavra diz que ela era uma mulher muito formosa, muito bonita, e ele ficou com medo que matassem ele para ficar com ela. Então ela não disse que eu sou seu marido, não disse que é irmão. Não vamos entrar muito nessa postura de Abraão, mas eu quero avançar um pouquinho quando eles saem do Egito. Porque quando eles saem do Egito, a palavra diz que quando eles saem do Egito, eles saem mais ricos ainda.
Olha que coisa interessante. Porque a palavra diz que Abraão sai do Egito cheio de ouro, animais e prata. Isso está lá em Gênesis, deixa eu pegar aqui. Capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Abraão saiu do Egito e subiu para Negueb, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Então ele volta do Egito mais rico ainda. E a palavra diz que quando ele volta, Ló também volta cheio de posses. Ló volta com um rebanho, provavelmente no Egito. Abraão ensinou ele a como ter o seu próprio rebanho, começou a crescer, porque Ló cresce. Ele também tem um rebanho grande dele. E é aí que eu quero começar que a gente pense um pouco. Porque ele volta com esse grande rebanho. A palavra diz que Ló volta com os seus pastores, com os seus empregados, e num determinado momento, eles vão para uma terra, eles estão lá próximo à terra de Canaã. Então quem foi mais ou menos ali em Israel sabe, eles estão ali perto da região de Jericó, ali por baixo do sul, um pouquinho depois do Negueb, ali depois do Mar Morto. Só que eles começam a brigar, porque os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão, porque eles tinham muitos animais e pouco pasto. Então eles começam a brigar entre eles para ver quem teria a primazia de comer primeiro o pasto. E essa briga deve ter começado a ficar insustentável. Porque a palavra diz que chega um momento que Abraão chega para Ló. E eu imagino que com todo o amor que ele tinha pelo sobrinho, com toda aquilo que representava ele ter carregado o sobrinho, ele chega para o sobrinho e fala, não dá mais para a gente ficar junto. Está tendo uma briga tão grande entre nós que não dá mais para a gente ficar junto. Nós vamos ter que nos separar. Aí eu pergunto para vocês, se fôssemos nós, o patriarca da família, o dono de todas as posses, e você tivesse que tomar essa decisão, como é que seria a sua decisão? Eu vou dizer a minha. A minha decisão seria a seguinte, Ló, pega tudo que você tem que é seu e vai para aquele canto lá, que eu vou para outro canto. Não é isso que um patriarca de uma família faria? Isso faria o patriarca de uma família. Mas um homem que confia em Deus faria diferente, faria o que Abraão fez. Por isso que é de confiança. Por isso que a gente vai falar agora em honra e confiança. Porque o que Abraão faz? Apesar de ser o patriarca, e na cultura oriental, o patriarca tem uma ascendência muito grande sobre a família, ele vira para Ló, que nem filho era sobrinho, e diz assim, Ló, temos dois caminhos. Ou você vai por um lado, ou você vai pelo outro. Qual você quer ir? Ele abre mão do patriarcado dele. Ele abre mão da decisão dele, que seria dele. Ele vira para o sobrinho e fala, escolha. E a palavra diz que quando Ló olhava, ele via de um lado um pasto verdejante, ele via campinas grandes, ele via grandes planícies cheias de grama. E ele olhava para o outro lado, ele via montanhas. E a gente sabe que é assim mesmo, porque se a gente estiver mais ou menos olhando ali na direção de Jericó, a gente sabe que para a direita, para a esquerda, esse movimento que eu estou fazendo, descendo para o Mar Morto, é realmente arborizado, realmente tem muita coisa. Mas quando você olha para a esquerda, no sentido da direita, perdão, no sentido de Jerusalém, é montanha e é pedra. Então Ló estava olhando aquilo e estava dizendo o seguinte, eu tenho duas escolhas. Ou eu escolho as montanhas e pedra, ou eu escolho os pastos que parecem muito bons para os meus animais. O que vocês acham que Ló escolheu? Apesar de Abraão ter cuidado dele, apesar de Abraão, quando morreu o pai dele, ter tomado ele como uma obrigação, o que vocês acham que Ló escolhe? Ló escolhe o caminho dos pastos. Eu quero ir para um lado verdejante. Queridos, é aí que eu vejo que Abraão já confiava demais em Deus. Que nesse tempo todo, Abraão conseguia entender o que Deus queria dele, sem muitas vezes aquele propósito de querer ajudar, mas ele tinha confiança em Deus. Ele sabia que Deus era com ele, porque Deus logo no começo, quando chamou, deu uma promessa, não deu? E ele creu nessa promessa. Ele não entendeu muito bem, acho que quando teve essa briga, ele falou assim, Deus, eu não estou entendendo.
O Senhor falou que meus descendentes iam fazer essa terra, que iam fazer uma grande nação a partir dos meus descendentes. O único descendente que eu trouxe, agora eu estou brigando com ele, estou me vendo, tendo que se separar dele para que isso não vire uma briga muito maior. Mas o Senhor está no controle. Eu só posso deixar com que o Senhor cuide das coisas. E aí a palavra diz que quando Ló escolhe o caminho, e ele pega o seu gado, pega os seus pastores, pega os seus empregados, seu ouro, sua prata que ele tinha, e vai pelo caminho que ele escolheu, sabe o que acontece? Logo depois disso, Deus fala com Abraão. No versículo, em Gênesis 13, do 8 a 11, é essa escolha que a gente vê. Então depois vocês leiam. É onde há a contenda, e é onde Ló escolhe o caminho da campina, o caminho dos pastos do Vale do Jordão, onde tem toda aquela quantidade enorme de pastos. Porém, logo depois que é tomada essa decisão, se vocês continuarem a leitura da palavra, Abraão fica quieto. É como se ele dissesse o seguinte: eu poderia ter escolhido, eu poderia ter ficado com a melhor parte, mas eu tenho uma promessa de Deus. E Deus me prometeu a melhor parte. Então não sou eu que vou impor a melhor parte. Eu vou esperar Deus agir. E é o que Abraão faz, ele espera realmente. E aí eu pergunto, será que nós teríamos essa posição de Abraão? Se nós tivéssemos um poder de decisão, mesmo sabendo que Deus tem promessa de coisas melhores para nós, será que nós ficaríamos numa posição? Porque na cultura oriental, quem olhasse essa cena, esse diálogo entre Abraão e entre Ló, iria achar, não, Ló é bobão, Abraão é um bobão. Olha, Ló está humilhando ele, porque Ló está tomando a iniciativa. Uma humilhação muito grande para um patriarca deixar com que um sobrinho tome a decisão. É uma questão cultural isso, a gente precisa entender que é uma questão cultural. Só que Abraão fica quieto, Abraão esperou o que fosse acontecer. E o interessante é que logo depois que Ló foi embora, sabe o que Deus faz com Abraão? Vou ler com vocês. Está em Gênesis 14. Em Gênesis 13, no versículo 14 e 15. E a palavra diz assim, ó. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está? Onde ele estava? Aonde ele estava junto com Ló. Onde eles estavam olhando a terra, não é isso? Não é naquele lugar, Deus vira para Abraão e diz assim: da onde você está? Olhe bem para o norte. Agora olhe bem para o sul. Agora olhe bem para o oeste e para o leste. O que ele fez? Ele olhou 360 graus todas as terras, não foi isso? Inclusive para onde Ló foi, não é isso? E Deus diz assim: eu vou te dar a você e seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Queridos, quando a gente tem promessa de Deus, Ele tem o melhor para nós. A gente precisa confiar nele. Abraão não entrou em choque, não quis usar a prerrogativa do patriarca, não quis entrar em choque com... E aliás, é um dos ensinamentos de Jesus, não é? Se teu inimigo pede que você ande uma milha, anda duas, se ele te pedir uma capa, dê também a tua roupa. Não é isso que Jesus fala? Ló chegou para ele com uma postura meio, eu imagino que uma pessoa, eu sou rico também agora, tenho gado, como é que é? Nós vamos ficar aí em contenda? Abraão falou para ele: não, Ló, não vamos ficar em contenda. Nós somos parentes, eu não vou brigar com você. Escolhe para onde você quer ir. Eu te dou a prerrogativa da escolha. Porque talvez você não conheça o Deus que eu sirvo um Deus que me fez promessas. E ele não só, eu não sei se Abraão até aqui tinha essa consciência, mas Deus sabia que ele tinha escolhido. Porque ele honrou a decisão de Abraão. E vocês perceberam que Abraão tomou conta de tudo, inclusive da terra que Ló escolheu.
Queridos, isso mostra para mim que o nosso Deus é um Deus de promessa. Ele é um Deus que quando nós não queremos ajudá-lo, quando a gente não fica gastando energia em tentar ajudá-lo, quando a gente se coloca em oração para entender qual é o propósito dele sobre a nossa vida, e nós não ficamos lá, mas Deus, se o Senhor fizesse isso, se o Senhor fizesse aquilo, não, Deus, faz o que o Senhor quiser. E entendemos a postura que nós temos que ter perante as adversidades, porque às vezes no meio de uma adversidade não há nada que a gente possa fazer a não ser se calar. Porque não adianta fazer coisa diferente, a gente só vai ficar nervoso, irritado, colocando um monte de minhoca na cabeça. Se eu pudesse fazer, eu fazia isso, fazia aquilo, mas você não pode fazer. Então por que você vai ficar remoendo esse tipo de coisa? Foi o que Abraão fez. Ele não ficou remoendo nada disso. Ele simplesmente colocou na mão de Deus o que devia acontecer. E Deus não virou para ele e falou: tá bom, Abraão, então você escolheu lá aquele lado montanhoso, eu vou te abençoar naquele lado montanhoso. Ele falou: não, Abraão, deixa eu te explicar uma coisa. Você escolheu o lado montanhoso? Muito bem. Mas o que está na tua frente, o que está nas tuas costas e para onde lá foi, também vai ser seu. Sabe? Tudo isso daqui vai ser seu. Porque é a minha promessa para você. Queridos, isso me mostra que quando nós tememos o Senhor e entendemos, pelo menos procuramos entender o que Ele espera de nós, nós começamos a agir de forma diferente. Nós começamos a nos posicionar nas adversidades de forma diferente. Provérbios 15, 33 diz uma coisa assim, ó: quem tem o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Quem olhasse aquela cena de Abraão com Ló na cultura da época, ia dizer: Abraão é um banana. Está sendo desonrado pelo sobrinho e está ficando quieto. Só que a palavra diz: quem é humilde é respeitado. Respeitado por quem? Por Deus. Então, se nós estamos embaixo da promessa dele e agindo segundo a promessa dele, quem nos honra é ele. E quando ele nos honra, a nossa honra é muito maior do que nós perdemos. Foi o que aconteceu com Abraão. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque Abraão criou uma intimidade com Deus. A partir desse momento, Abraão começa, e se vocês pegarem a história de Abraão, a partir desse momento ele começa a criar uma intimidade tão grande com Deus, que ele chega a ponto de falar com Deus, ele come. Por isso que eu gosto de carneiro, minha esposa não gosta muito. Não gosta nem um pouco. Por isso que eu gosto, porque quando ele recebe o Senhor, Deus vem conversar com Abraão. Vocês conhecem essa história? E ele serve carneiro para Deus, e os dois comem carneiro junto. Eu gosto de carneirinho, carneirinho é bom para a gente comer. Mas mais que isso, Abraão começa a desenvolver um relacionamento, e a partir daí a gente vê o seguinte: a partir desse momento, Abraão deixou de ter problema na vida? Não, não deixou. Não deixou, ele não teve problema com a egípcia, com Agar. Ele não teve problema com Isaac, que nasce depois. Ele continuou tendo problemas. Mas ele desenvolveu o relacionamento com Deus. Ele sabia que no meio do problema ele podia dobrar o joelho e falar: Deus, está difícil, me aconselha. E sabe o que Deus fazia? Aconselhava. Ele podia deixar de perguntar o que devia fazer antes de fazer, mas quando ele errava, ele ia na presença de Deus e Deus dizia o que ele devia fazer para consertar. E sabe o que ele fazia? Apesar da dor, ele consertava. Errei. Deus falou para tomar uma decisão, deixa eu tomar uma decisão. Eu não devia ter tomado a decisão errada lá atrás, mas agora eu preciso consertar e eu devia orientação de Deus. E ele se torna tão amigo de Deus, a ponto de Isaías reconhecer isso. Isaías 41, no versículo 8, diz assim: o Senhor diz ao povo de Israel, o Senhor diz ao povo de Israel: você é o meu servo, povo que eu escolhi, vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Viu a diferença? Deus vira para o povo e diz assim: vocês são meu povo, amo vocês, eu escolhi vocês como meu povo. Mas sabe de onde vocês vieram? De um grande amigo meu, de alguém que me entendeu, ouviu meu chamado, confiou em mim.
Quando errava, me buscava e procurou ficar na minha presença o tempo todo. Queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Nós devemos aprender a confiar em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, nós podemos achar que naquele momento alguma coisa está nos humilhando. Uma derrota veio sobre a nossa vida. A melhor parte não ficou conosco. Mas se nós confiarmos verdadeiramente em Deus, Ele inverte tudo isso. E Ele mostra que a nossa derrota foi uma vitória. Ele mostra que a nossa honra vem dEle. E Ele mostra que a promessa dEle cumprida nas nossas vidas é muito maior do que a derrota que nós tivemos. Amém? Amém. Amém, queridos.